Glória a Deus. Senta aí, meu querido. Aleluia. Eu creio que todo dia é dia de milagres. Todo dia. Na verdade, Ele já fez um milagre. Ele morreu por você. Ele deu a vida dele para que você não tivesse que sofrer. Ele subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e intercede por você. E Ele declarou ainda que o povo pedisse e o Pai enviaria o Espírito Consolador. E veio esse Espírito, ou seja, está no meio de nós. Então, o milagre não é que você, como é que se diz, vai ter que fazer um sacrifício para alcançá-lo. Você vai ter que crer para alcançar. Você vai ter que crer. E quando você crer, aí sim você vai ver a glória de Deus. Você vai viver a glória de Deus, a manifestação e tudo que Deus preparou. Eu estava aqui continuando aquela palavra, né, Josué, e eu estou aqui no capítulo 7. E eu coloquei até como tema: não honrar a Deus gera desonra. Diga: não honrar a Deus gera desonra. Nós às vezes não percebemos isso. Quando aquele versículo diz assim: tudo que você semear, isso também você está de repente honrando a Deus. Você está semeando honra, e Ele vai te honrar. Muitas vezes a gente pensa que isso é só financeiramente, mas isso é em todas as áreas. Quando você entender quem é Deus, você vai viver olhando para Ele como autor e consumador da sua fé, como aquele que tem tudo que você precisa e é tudo o que você quer. Aí você consegue passar por sobre dificuldades, vencer barreiras e ir além. Então, nós olhando para isso, a gente fala: não honrar a Deus gera desonra. Nós somos chamados por Deus para vivermos em honra com grandes realizações e vitórias. Você não foi chamado para sofrer, irmão. Às vezes o povo olha, vê os seres humanos aí fora sofrendo, e ele fala assim: olha, Deus permite, Deus permite mesmo. Ele dá a liberdade para a gente escolher o caminho que nós queremos seguir. E muitas vezes as pessoas pensam que a culpa é dele, e a culpa não é dele, porque Ele preparou um caminho aplainado, um caminho preparado, um caminho estabelecido. Ele colocou até mesmo um intercessor para lutar pela sua vida. E nós não entendemos esse lado tão simples que se torna complicado, porque se nós usássemos a Bíblia como regra de fé e prática, nós andaríamos por cima dela e alcançaríamos objetivos que seriam de vitória para nossas vidas. Então nós precisamos ficar atentos, né? É importante lembrar que os princípios de Deus nos dirigem para que tenhamos as vitórias em nossas realizações. Se você quer vitória, siga os princípios de Deus, ande dentro dos princípios de Deus, e aí não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas por quê? Porque diz que Ele vela pela sua palavra. Quer dizer que Ele é responsável pela palavra que está escrito na Bíblia, por aquilo que está sendo declarado, né? E o princípio da honra é declarado até nos mandamentos que Jesus ensinou. Se lembra aqui quando perguntaram para Ele: Senhor, quais são os mandamentos? Ele falou o quê? Eu resumo em 2. Qual era o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então veja que na simplicidade Ele já fala da honra. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar, né? Você se recorda que quando eles foram para a guerra com Jericó, a gente está falando aqui de Josué, né? Eles foram para a guerra com Jericó. A determinação de Deus era que destruíssem tudo, todos, e o ouro e a prata, assim como vasos de metal, deveriam ser levados para os tesouros do Senhor, como primícias. Por quê? Porque aquela era a primeira guerra, mas haveriam muitas guerras. Então naquela primeira guerra, eles deveriam honrar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar. Por isso Ele fala que eles iriam vencer, mas que eles separariam tudo que fosse ouro, tudo que fosse prata, tudo que fosse vasos de metal, e entregariam isso aos tesouros do Deus, dos sacerdotes que eles cuidavam. Essa era uma posição para mostrar que aquilo tudo estava debaixo da mão de Deus. Eu acho que vocês se lembram, nós falamos outro dia que eles deram 7 voltas, e nas 6 voltas, vamos dizer assim, nas 6 voltas, eles ficaram miudinhos, em silêncio. Na 7ª volta, tocaram a trombeta, gritaram, e a muralha caiu sobre si mesma, e eles atravessaram por sobre a muralha e venceram. Ou seja, o impossível se tornou possível. Aquilo que não tinha como, aconteceu.
Agora, isso faz com que a gente entenda que aconteceu um milagre, um grande milagre, um tremendo milagre, algo que era uma impossibilidade, aconteceu. De repente, qual seria a próxima parte? Cumprir toda a orientação que foi dada, tudo aquilo que foi determinado, mas infelizmente, no meio deles, não se decidiu, alguém lá não se decidiu a honrar a Deus. Teve um soldado, né, da linhagem deles, de um dos príncipes, que ele resolveu que não ia ser fiel. Ele ouviu tudo que os outros ouviram, ele viu a muralha cair, ele passou por sobre a muralha, ele venceu o inimigo, ele teve toda a condição, só que de repente, ele vai e pega lá, né, uma capa, pega lá prata, pega lá ouro, leva e enterra embaixo da casa dele, embaixo da tenda dele. Então ele acabou de desonrar a Deus, ele acabou de desobedecer a Deus. Quando um filho, quando um cônjuge, quando um subordinado, ele desobedece alguém que está sobre ele, ele está desonrando aquela liderança, ele está desonrando, talvez o pai, talvez a mãe, talvez o líder lá da igreja ou da empresa. Isso é que a gente tenta, como é que eu vou dizer assim, fazer de conta que a gente enxerga. A gente pega uma desobediência e coloca como se fosse apenas uma escorregadinha, como se fosse, mas sabe o que nós combinamos. Eu gostava, que eu me converti, tinha um meu líder espiritual, e ele usava uns termos assim que eu achava engraçado, mas que é bem real. Ele falava assim, se você fizer alguma coisa que não está orientado, você está em desobediência. E às vezes o pessoal falava, mas por quê? Ele falou, imagina assim, Deus veio buscar você, e ele falou que era para você estar em tal lugar, e você não estava, o que aconteceu? Ficou, já era. Puxa vida, mas ele não podia esperar um pouco? Na sua visão podia, mas na sua desobediência não. Você acabou de quebrar um princípio de honra, de comportamento. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para Deus de uma forma diferente, porque nós colocamos tantas coisas para impedir, né, o cumprimento de uma palavra. Deus sabe de todas as coisas, mas eu só me atrasei por causa de não sei o que lá, eu não fui porque choveu, eu começo a arrumar um monte de desculpas. Mas a gente que conhece o poder de Deus, sabe o quanto Ele é importante. Então toda vez que eu desobedeço uma ordem de alguém, eu estou desonrando aquela pessoa. E isso, muitas vezes para nós, principalmente nos dias de hoje, né, as pessoas falam assim, que exagero, isso é religiosidade, não, isso é declarado na palavra de Deus aqui, né? Então está aqui, não honrar a Deus gera desonra. Eu vou lendo junto, eu não vou ler a palavra separada, vou ler junto, tá bom? Então o primeiro item, o pecado distorce a visão, e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ele está dizendo aqui que ele desobedeceu. Anátema é a mesma coisa que loucura. Então tomou da loucura, tomou daquilo que era a desobediência, a desonra, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quer dizer o quê? Que a desobediência agrada o coração de Deus? Não agrada. Então quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo um pouquinho. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, subam alguns, 2.000 ou 3.000 homens, e ferir ali a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Nós sabemos que todas as promessas de Deus estão condicionadas, há uma condição. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado para guardar seus estatutos e mandamentos, bendito serás. Se você procurar na palavra de Deus, sempre vai existir, se crerdes verás. Para ver a glória de Deus, você tem que fazer o quê?
condicional. E na Bíblia, a condicional, as orientações são praticamente todas condicionais. E aí quando a gente olha para isso, a gente fala assim: bom, peraí, o pecado distorce a visão. Por quê? Porque eles de repente sabiam o que era para não fazer. Por isso eles ficaram tão tranquilos. Ele foi lá, pegou a capa, pegou o ouro, pegou a prata, escondeu, e ele achou assim: não caiu raio do céu, não explodiu a terra, eu não morri, ele não morreu. E às vezes você está morrendo e nem percebe. Às vezes você, por sua desobediência, por não cumprir aquilo que está sendo orientado, você vai ficando fragilizado. É quando as coisas começam a não dar certo. E aí você pensa assim: não deu certo porque choveu, não deu certo porque o patrão acordou assim, não deu certo porque meu carro quebrou, não deu certo porque não sei o que lá. Mas na verdade não deu certo porque há uma desobediência no meio do caminho. E você nem percebe. O diabo começa a ter liberdade de tirar coisas suas, de atrapalhar a sua vida, de arrumar dívida para você, de trazer um monte de problemas. Sabe por quê? Porque nós não honramos a Deus como deveria ser. A honra não é peso nem é jugo. Não é peso e jugo. A honra é só valorização. É valorização. Ah não, se eu não fizer, aí Deus pode pesar a mão, não sei o que. Não. Ele pode simplesmente tirar a mão e deixar você à vontade. E eu vou dizer para você de todo o coração: o mundo jaz no... Quando Ele deixa a gente à vontade, a gente fica tão à vontade, tão livre, que a gente começa a tropeçar nos próprios pés. Não precisa nem do pé do vizinho, a gente tropeça no pé da gente mesmo. A gente pisa no cordãozinho do sapato que não está amarrado, e quando vê, toma uns tombos lascados. Por quê? Porque Deus pesou? Não, porque nós começamos a andar por nossa própria conta, e nós não somos tão sábios quanto pensamos. E aí de repente tudo que estava bom começa a ficar tudo ruim. Então é muito importante. O pecado distorce a visão. Então eu preciso entender: peraí, agora ele chega lá e fala: nem mande muita gente, nem precisa, 2 ou 3 mil é o suficiente, a gente vai ganhar. Porque eles estavam com o olho aonde? Em Jericó. Como é que foi Jericó? Era uma muralha enorme, lembra que nós falamos? Qual é a medida que ela tinha? 32 quilômetros quadrados. Qual a altura que ela tinha? 6 metros em alguns lugares, até 9 metros em outros lugares. E qual era a espessura da muralha? 6 metros. E diz que ela estava cerrada, fechada. Podia entrar alguém lá? E quando o Senhor mandou eles dar 7 voltas e gritar, caiu abaixo. Então não podia, mas pôde. Não tinha como, mas foi. Por quê? Porque eles honraram a Deus, fazendo o quê? Exatamente o que Deus tinha ensinado, orientado. Vocês vão dar a primeira volta, descanso, dá a segunda, mas ninguém fala nada, fica quieto. Dói ficar quieto? Não. Então, poxa vida, fique quieto. Mas na última volta, os sacerdotes vão tocar a buzina, e aí vocês vão dar um grito bem alto, grito de vitória, e a muralha cairá sobre ela mesma. Vocês vão subir em frente de vocês, vão atravessar e vão poder matar todos os inimigos. Fácil assim, simples assim. A Bíblia não fala de nenhum homem de Israel, soldado de Israel que morreu. E aí você fala: numa guerra dessa e não morreu ninguém? Pois é. E aí a coisa se tornou fácil. Quando eles olham para a cidade de Ai, que é a próxima cidade, eles dão uma avistada lá embaixo e falam: isso aqui está fácil, isso aqui está fácil. Só que eles tinham olhado para aquela que foi, entre aspas, difícil, mas eles esqueceram de quem é que estava com eles. Eles olharam para cá e acharam fácil, porque a outra, que era bem impossível, não foi tão difícil. Pensa na sua vida, quantas coisas eram fáceis e travaram. Quantas vezes você tinha tudo para vencer e não venceu. Quantas vezes você passou até no teste da empresa e não entrou. Quantas vezes você tinha dinheiro e perdeu dinheiro. Poxa, estava tudo certo e não aconteceu. Você fez alguma coisa que estava tudo legal, daqui a pouco apareceu outros problemas, consumiu o seu dinheiro. Quando você olhou, você perdeu 5 mil naquilo, 100 naquilo, 10 mil naquilo. Quando você viu, você falou: o que aconteceu? Sabe o que acontece? Nós não prestamos atenção.
Então nós acabamos não honrando a Deus com o nosso comportamento. Se eu tiver que ficar acordado para viajar, eu fico. E se eu tiver que ficar acordado para orar? Aí é que está, cada um de nós sabe o que é que ele não está fazendo, o que é que ele está deixando para depois, o que é que ele está quantificando e valorizando, e o que é que ele não está valorizando. Então hoje é um tempo, um dia, um momento para a gente rever se nós estamos honrando a Deus, porque a minha honra a Ele vai trazer a honra dele sobre mim. Mas Ele me ama, com certeza, mas o Pai que ama, corrige. A Bíblia diz isso, que Deus só corrige aquele que Ele ama. Ou seja, quando nós estamos andando por caminhos tortuosos, errados, Ele não nos abençoa, permite que a gente tropece, não porque Ele é mau, mas porque a gente entenda que está errado e volte para o caminho certo. É ensinamento, né? O confronto, ele não vem para diminuir você, o confronto vem para te habilitar, para fazer você ter entendimento. Eu amo ficar olhando no WhatsApp, na internet, e vendo aquelas frases das pessoas que colocam, e você fala assim, engraçado, o que eles escrevem eles não fazem. Já reparou? Tem um monte de frases que o pessoal pega lá dos lugares, Forbes, não sei aonde, e coloca tudo lá e fala assim, nossa, olha como eu sei. Mas na hora que você olha para o comportamento dele, ele não realiza, ele não obedece o comportamento que ele escreve, e é isso que nos rouba. É por isso que nós precisamos ficar atentos, preparados, porque aquilo que nós não sabemos é ignorância, mas aquilo que nós sabemos e não fazemos é desonra. Aí eu preciso tomar atitude. Então está na hora de eu tomar atitude, né? Todos nós sabemos que as promessas são condicionais, e aí a gente vê tudo isso acontecendo. Se a gente falou para você, vale a pena lembrar que a desobediência anula a promessa. Diga, a desobediência anula a promessa. É muito importante entender isso. Ah não, Deus prometeu, Ele vai ter que fazer. Meu irmão, Ele é Deus, e se a palavra dele é condicional, ou seja, Ele sempre vai colocando para você, vai dando. É interessante, esse Deuteronômio 18 que eu falei agora há pouco, ele diz uma coisa também, que se você não obedecer a sua palavra, né, os seus princípios em si, lá no final, você vai ler e está escrito assim, a mulher mais mimosa vai trair o seu marido, o marido mais cuidadoso vai trair a sua mulher. Aí você fala, nossa, além de ser desonrado ou desabençoado no celeiro, no trabalho, na saúde, nisso, no dinheiro, bababá, ele ainda fala até mesmo na família, e nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque é uma porta aberta para o inimigo entrar contra a nossa vida, né? O pecado, ele distorce a visão e a pessoa perde a realização. Isso não pode acontecer. Não honrar a Deus gera desonra. 2, a desobediência anula a promessa. Diga, a desobediência anula a promessa. Pode dizer também, a desobediência a Deus gera vergonha. Por quê? Porque quando nós estamos sozinhos, fala a verdade, a gente não nasceu para ser espertalhão, a gente tropeça. Porque quando uma pessoa é maldosa, e ela é tratada como maldosa, ela vive como maldosa. Então às vezes até uns tombos para ela fala assim, faz parte, cair faz parte, tal. Agora você que é preparado para ser um filho amado da parte de Deus, para ser orientado por Deus, você sofre quando tem impactos que venham atrapalhar, dá vergonha. Assim subirão lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha aí, o interessante é como o mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Eles desobedeceram, parecia que estava tudo ok, alguém desobedeceu e parecia que ninguém estava vendo, mas aí você vê que no mundo espiritual ficou uma marca, ficou uma rebeldia, ficou uma irresponsabilidade, ficou uma desobediência. E no físico eles ainda não tinham reparado, mas agora eles reparam.
que eles foram para uma guerra, entre aspas, fácil, e lá eles foram feridos, né? Eles foram com 3.000 homens, eles foram precisar 2 ou 3, levaram 3, levaram mais, e 36 deles foram atingidos, foram feridos. Na outra, em Jericó, que era muito mais difícil, nenhum apareceu ferido. Aqui que era fácil, mamão com mel, 36 saíram feridos. E o pior, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que quer dizer? Toda aquela vitória que eles tiveram, que eles se sentiram poderosos, que eles acharam que conseguiam fazer tudo, agora nessa pequena batalha, eles saíram de lá fugidos e totalmente desacreditados. Olha o que o inimigo quer fazer com a gente, quer fazer comigo, quer fazer com você, quer colocar você como desacreditado, derrotado. Mas puxa vida, por quê? Porque há um impedimento no meio desse caminho. É interessante como o mundo não presta atenção nesses reflexos espirituais, né? Olhando com olhos carnais, eles acreditavam que não precisavam mais do que esses 3.000 homens. A autoconfiança que assumiram através da vitória contra Jericó, agora estava fazendo com que eles não se preocupassem com Deus. Eles esqueceram. Lembra na outra? Você dá uma volta, 2 voltas, uma por dia. No 7º dia, toca a primeira buzina, grita depois. Existia toda uma coordenação debaixo da orientação de Deus. E agora? Agora, quem sabe mais, quem é meio general, olha lá, 2.000, 3.000, leva 3.000 soldados e a vitória é certa. E onde é que estava Deus? Onde estava Deus? Ah não, nas vitórias pequenas eu não preciso de Deus, na vitória pequena eu mesmo venço. Tomou um couro. Por quê? Porque desacreditou que ele tem que honrar a Deus no pouco ou no muito. A Bíblia não diz isso? Se for fiel no pouco, no muito estava fiel no pouco? Não. Esqueceram de perguntar a Deus, está tudo bem? Porque se eles fossem orar, Deus ia falar para eles, para todo mundo aí, ninguém se mexe, tem coisa errada aqui no meio, a santidade foi quebrada, há uma mentira, há um desleixo, há uma falta de respeito com a situação. Só que ninguém perguntou, eles simplesmente falaram, vamos, pega o exército, vai embora e vamos para a guerra, né? E os homens de Ai feriram deles alguns, desmoralizaram eles. Então nós temos que tomar cuidado, porque quando nós começamos a acreditar demais em nós mesmos, a gente esquece que nós, quando temos a força de Deus, somos um. Sem a força de Deus, diminui, se torna frágil. Apóstolo, mas eu não posso vencer? Lógico que pode, tem um monte de gente no mundo aí que vence, que vai lá, fica rico, vai lá e consegue coisas e não está nem aí. É verdade, mas nós queremos fazer tudo isso junto com Deus, porque para nós, Deus é salvação, é vida eterna. Deus não é qualquer um, para nós, Deus é Pai, Deus é aquele que está conosco, nos orientando, nos fortalecendo, nos corrigindo, nos transformando, e nós vamos alcançar o céu através dele. Então, é diferente, a nossa visão é diferente. Então, terceiro, não procure em Deus o seu pecado. Não procure em Deus o seu pecado. O que tem de gente querendo culpar Deus pela sua própria negligência, não é fácil. Quantas vezes alguém pergunta para alguém, e cadê o seu Deus? Cadê Deus que permitiu? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Meu irmão, não procure em Deus o seu pecado. Se o pecado é seu mesmo. Se foi negligência sua, procure perguntar para Deus o que foi que eu fiz, e não o que o Senhor fez, porque Ele jamais trairia aquilo que Ele prometeu. E jamais, ele não luta contra ele mesmo, né? Muitas pessoas tentam colocar a culpa das suas derrotas em Deus. Eles começaram por dizer, porque Deus permitiu isso, se acham acima de Deus e ainda minimizam os seus pecados quando as coisas não dão certo. Minimizam seus erros, seus enganos, sabe? A sua forma de se comportar. No começo nós falamos de amar a Deus sobre? Então qual é a tua prioridade na vida? Se você tiver que assistir televisão ou precisar fazer uma oração, o que você faz primeiro? Só entre nós aqui. Só entre nós.
programa está passando agora, e você vai deixar o programa acabar? Não, assiste ele primeiro, depois você ora. Mas aí você diz para mim que está desesperado, precisando de uma resposta, que Deus precisa entrar com uma providência, essa palavra é muito usada, uma providência na sua vida. Só que você fala assim, mas o programa vai passar. Mas não era uma providência, não era imperativo, necessário, desesperador. Você coloca Deus no segundo plano. Você disse que amava Ele sobre, mas Ele fica para depois do programa lá da televisão, não sei o quê. Ou depois de um passeio, ou depois, chegando ao horário. Qual é o seu horário de vir cultuar a Deus? 7h30? Se você, um dia eu vou filmar, eu vou colocar uma câmera nas portas, para vocês verem assim, quem é que chega 10 para 7h30, 7h20, e quem é que chega das 7h30 em diante. Apóstolo, eu estudo. Não, eu trabalho. Não, eu. Querido, nós temos desculpa para tudo e para todos os dias, não é verdade? Todo dia tem uma desculpa nova. Só que de repente, se você não provocar em Deus a demonstração do quanto Ele é importante para você, aí as nossas justificativas estão lá na Bíblia. Suas justificativas são igual o que mesmo? Poxa, e o que eram trapos de imundícia? Você sabe? Eram os panos que as mulheres limpavam a menstruação e coisa do tipo na época. O homem nem podia, a mulher nem podia chegar perto de um homem quando ela estava assim. E a sua justificativa é isso. Então está na hora de a gente tomar uma posição e falar: Deus, o Senhor é especial mesmo. Eu te amo mesmo. O Senhor não é mais ou menos. Eu amo o Senhor demais, mas eu gosto mais um pouco do futebol. Não gosto do dinheiro. Não gosto do trabalho. Não gosto do sei o quê. Eu gosto da janta. Não, eu gosto. Eu não sei vocês, mas eu estudei a faculdade toda e o colégio também, jantando à meia-noite, porque não dava tempo. Então eu não tinha essa chance. Eu vinha direto, desde o segundo ano do ginásio, ia direto. Eu já saía do trabalho, pegava o ônibus e ia embora, e quando eu chegava em casa já eram meia-noite. E quando eu chegava em casa à meia-noite, aí eu tinha que tomar banho e jantar. E às vezes eu tomava banho, sentava na cama, quando eu olhava já estava dormindo sentado. E aí minha mãe vinha lá, Marcos, falei: tá bom, mãe, eu vou jantar. Falei: não, filho, já é de manhã, você vai trabalhar agora. Eu levantava às 5:45, aí ela já falava: você vai trabalhar, você não vai jantar. Eu falei: mas eu não jantei, é verdade, eu vi que o seu prato está lá em cima ainda, mas janta não existe mais, tá bom? Eu morri. Eu trabalhei, cresci, formei faculdade, eu me tornei executivo, e estou vivinho da Silva. Agora, por que eu não posso fazer isso por Deus? Tá, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, né? Eu amava meu diploma, eu amava minhas coisas, eu tinha que vencer, não tinha conversa. Agora hoje, a gente está precisando reconhecer quem é o Deus da sua vida, o quanto Ele é importante para você, o quanto Ele é importante na sua casa, no seu casamento, para os seus filhos. Está na hora de reconhecer o grau de importância. Eles começavam tentando achar desculpas em Deus, se achavam acima de Deus e ainda minimizavam os seus pecados, agem como se o Senhor fosse muito rígido, por isso culpado daquilo que não valorizou ou não se esforçou para fazer. E aí nós começamos a ler, né? Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos e ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi pois a Israel? Virou as costas diante de seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra. Então que farás ao teu grande nome? Você pensou? Por que ele não falou tudo isso antes? Senhor, está tudo em ordem?
terminou 0-0, legal, tá? Agora nós vamos para a próxima guerra. Não, ele foi. Agora ele volta para dizer para Deus: Senhor, como é que o Senhor permitiu isso? Porque olha aí a vergonha agora, as pessoas lá fora, o que vão dizer, o que o povo de Israel vai dizer. Ele começa a procurar. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de lamúria, é de gente que fica achando defeitos em Deus, achando problemas em Deus. Se você não sabe o que é, peça sabedoria e Deus te dará sabedoria para entender. Mas não ficar nesse regateamento, querendo achar: ó Deus, porque o Senhor permitiu, melhor é nós tivéssemos ficado no emprego anterior. Que emprego? Ficar em emprego anterior? Se Deus colocou algum confronto, é para consertar, restaurar, mudar, estabelecer, forjar, preparar e dar a vitória. Ele tinha mais 30 e tantos reis para vencer. Josué tinha que levar o povo a tomar posse de toda Canaã, heteus, heveus, jebuseus, fariseus e etc. Tinha que vencer todo aquele povo. Já no segundo caso aí, né? Se não tivesse sido corrigido, como é que seria? Muitas vezes a gente não entende porque as coisas começam, quando você se converte, dá tudo certo, daqui a pouco começa a dar errado. Fala assim: volta ao teu primeiro amor, volta a olhar para Deus como aquele que você falou: Senhor, minha vida é tua, faz de mim o que o Senhor quiser. Não é interessante? No começo você fazia propósito dando tudo que você tinha no bolso, sim ou não? Depois você começou a ganhar bem, você se tornou lá alguém grande, você tem dinheiro guardado em poupança, e aqui e ali, e quando você vai dar, você fica bem miserável, dá um pouquinho com todo cuidadinho. E aquele homem que apareceu lá atrás, e quando fazia as ofertas ao Senhor, fazia de todo o coração. E aí? Eu conheci um rapaz no começo da igrejinha, ele vinha assim, um filho no pescoço, um em cada mão, e a esposa do lado. Ele vinha de longe, lá perto de Jordanópolis, a pé, sem dinheiro para nada, nem para tomar um copo d'água ali fora da igreja. E aí ele vinha, tal. Passou o tempo, Deus deu um bom emprego, deu carro, deu isso, deu aquilo, e ele chegava atrasado em todos os cultos. O que aconteceu? Ele vinha a pé, com criança no ombro, um em cada mão, sem carro, sem dinheiro, sem nada, e chegava antes de começar o culto. Conseguiu carro, conseguiu dinheiro, conseguiu emprego, conseguiu tudo, e nunca mais chegou no horário. O que acontece, irmão? Tem que voltar ao primeiro amor. Tem que enxergar Deus, como Senhor, como aquele que é todo poderoso, como aquele que pode todas as coisas, como aquele que nada pode lhe ser impedido. Se não fizer isso, vai piorando cada vez mais, a chegar ao ponto que talvez ele duvide da salvação. Será que precisa tudo isso mesmo? Será que precisa ser tão rígido assim? Porque a pessoa antigamente não tinha dinheiro para um copo de água, mas agora ele pode comprar um vinho importado. Ele não tinha como, né? Algumas coisas, mas agora ele pode tudo. Aí os horários já não valem mais, aí os passeios já começam a se ampliar, as coisas começam a crescer e Deus começa a diminuir. E aí nós percebemos, Deus fala para ele assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram a loucura, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, se não desarraigardes o louco do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, louco há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis este louco do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegar segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará por homem, e será que aquele que for tomado como
o louco será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez loucura em Israel. E a cara de Josué agora? Você imaginou? Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor deixou a gente aqui. E Deus fala para ele: fica de pé, se posiciona que eu quero falar com você agora. Você está reclamando comigo, o problema está aí no seu meio, está aí no meio, está perto de você. Nós às vezes não entendemos isso. Aqui era o tempo da lei, matava mesmo, morria mesmo, como essa pessoa, Acã foi apedrejado. Nós estamos num outro tempo, nós chamamos de tempo da graça, ou Novo Testamento, onde não há esse tipo de comportamento, mas ao invés de haver uma morte física, há uma morte espiritual. E quantos no meio dos cristãos estão mortos espiritualmente? Apesar de estar debaixo da igreja, das igrejas, mas não estão vivos. Mas por quê? Pela mesma coisa, recebem uma orientação, mas não obedecem à orientação. Fala a verdade, nos dias de hoje, o que está acontecendo aí fora? O pessoal cada pouco quer criar uma igreja diferente, para satisfazer esse tipo de gente, para satisfazer aquele tipo de gente, para satisfazer aquele. Quer dizer, hoje as pessoas não pensam em satisfazer o que a palavra de Deus está escrita e determinada. Eles pensam que a igreja, eu digo Deus, tem que satisfazer a eles. Mas há um grande engano, isso nunca vai acontecer. Não, mas já criaram a igreja que pode isso, a igreja que pode aquilo, a igreja que pode beber, a igreja que pode não sei o que lá, já criaram a igreja. Meu irmão, criar a igreja na terra, você pode criar até igreja para cachorro, para o gato, para o cavalo, pode criar. A diferença é quando você está falando de espiritual, do céu. Aí é outra coisa. Por quê? Porque não depende de ser humano o céu depende de Deus. Por isso ele deixou escrito a palavra, para que não houvesse essa dificuldade. Quando chega aqui e ele chama a atenção de Josué, ele não chamou a atenção de Josué porque ele estava com raiva de Josué, não isso, mas para dizer para Josué: quando você tiver que fazer esse tipo de avaliação, faça antes, pergunte antes, avise antes. O que a mãe fala? Você vai na escola, filho, vou. Olha, se você for atrasar, se você tiver algum problema, avisa. Aí tem um filho que de repente, ele cismou no meio do caminho, foi fazer lição na casa do amigo, e ele costumava chegar 3 horas da tarde da escola, 7 horas da noite ele não chegou. Como é que fica a cabeça da mãe? Ou do pai? Desesperado. Por quê? Porque ele tinha que ter se posicionado. Ele sabia que era para avisar e não avisou. Eles sabiam que deveriam ter orado e não oraram. Eles sabiam que deveria, o próprio Josué, ele deveria ter feito o quê? Em vez de reclamar para Deus, ele deveria ter falado: Senhor, o que aconteceu? Me conta o que aconteceu, porque eu estou aqui perdido. E com certeza Deus falaria com ele, daria para ele a direção. Deus só foi mais áspero com ele, porque percebeu que ao invés dele obedecer os critérios, ele estava gerando critérios novos, fora daquilo que é padrão. Leve a sério o Deus Todo-Poderoso, leve a sério, não tente colocar os seus pecados como culpa de Deus, porque isso não existe, nem vai mudar nada no céu quando você achar isso. Não honrar a Deus gera desonra. Quarto, tome posição espiritual em Deus, é muito importante. Cuidado, não permita que os seus desejos carnais venham a governar a sua vida. Nossa carne, ela é miserável, irmão, miserável. O que a gente gosta, a gente faz com uma facilidade. O que a gente não gosta, a gente coloca um monte de barreira. Sim ou não? Começa de pequeno. Filho, vai tomar banho. O que ele fala? Daqui a pouco, mãe, já, pera aí, tá, não sei o que. Aí você vê ele brincando. Tem criança pequena que brinca tanto que você fala assim: filho, vai comer. Ele fala: não, agora não. Filho, você já fala, quer ir no banheiro? Ele fala: não. Daqui a pouco você vê ele fez xixi tudo na calça, porque ele não quer largar de brincar, ele quer brincar, ele quer participar. E nós somos assim, o ser humano é assim, o que ele gosta muito, ele faz com muita determinação. O que ele não gosta, ele arruma desculpa. E aí nós percebemos isso. Nós precisamos tomar posição, nós precisamos ter posição, né? Porque a carne, ela milita contra o
Espírito. É uma guerra, há uma guerra. A sua carne sempre vai querer dominar, mas você foi concebido como? Lembra? Você tem um corpo, tem uma alma e tem o corpo, você sabe, é carne, vem do nada e começa mínimo. O Espírito é colocado em você já com vida, é aquele sopro de Deus. Por isso, quando a gente termina a nossa carreira, né, ele diz que o Espírito deveria tornar, se estivesse tudo em ordem, deveria tornar para Deus, ou deve tornar para Deus. Mas ele não fala que a carne deve tornar para Deus aquela carne velha. Diz que você vai ter um corpo incorruptível, né? A sua alma e os seus sentimentos, aquilo que juntou na sua vida. Tudo bem, você vai ser avaliado no futuro, ele não vai tirar isso de você para que você saiba quem você é, até lá o dia que for ter a avaliação do trono branco, etc. Mas também não é tão importante. Mas o seu espírito é muito importante. E nós precisamos aprender a dirigir a nossa vida pelo Espírito, porque Ele traz salvação, Ele traz condição de vida, né? Quando a carne vence o Espírito, não honramos a Deus, e aí acabaremos vivendo com o peso da desonra em nossas vidas. Fala a verdade, quanta coisa no mundo hoje as pessoas fazem e se arrependem depois. Quantas coisas as pessoas atingem, ferem, roubam, mentem, enganam, traem, e depois que às vezes perde o casamento, atrapalha o trabalho, prejudica a amizade, aí ele fica chateado. Então, quando você andar pelo Espírito, você vai ver que o que Deus estabeleceu na Bíblia não foi nada para a sua derrota, foi tudo para a sua vitória, para você crescer, se fortalecer, ter uma família abençoada e tudo mais. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, tomou por homem, né, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá-me, peço-te, glórias ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizeste, e não ocultes. Deus foi dando por revelação. Pegou lá a família, pegou os níveis menores da família, porque eram príncipes, e até chegar nele, e olha como já Josué fala para ele: me conta o que você fez de errado, conta logo o seu pecado, fala logo o que você fez. Deus não te deixa enganado, meu amado. Quando você ficar debaixo da mão de Deus, quando Ele falar para você não é não, sim é sim, Ele nunca vai falar não quando é sim, nem sim quando é não. Quando Ele falar não é não, pode ficar tranquilo. Mas quando Ele falar vai nesse caminho, é porque Ele vai te dar uma vitória naquela direção. Então entenda isso, coloca isso no seu coração. E respondeu Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Olha o crime da mala. Ele roubou tudo isso, sabendo que não era para ser dele, que esse ouro e prata pertenciam às primícias, ou seja, deveriam ser colocadas para Deus, e ele enterrou onde? Embaixo da casa dele, ou seja, dentro da tenda dele. Que loucura! Você traz a maldição para dentro da tua casa. Ele não teve nenhum cuidado de fazer isso e levar para longe, não, ele botou dentro da família dele. Isso é o que nós fazemos muitas vezes. Nós trazemos maldição para dentro da nossa casa quando nós temos comportamentos que são fora da orientação de Deus. E muitas vezes a gente faz isso dentro da nossa própria casa, com nossos familiares, com as pessoas que dependem da nossa orientação. Ele tinha mulher, tinha filhos, pelo que fala aqui. Ele levou maldição para dentro de casa. Não honrar a Deus gera desonra. Quinto e último, restaure a honra. É hora de posicionar, é hora de restabelecer. A restauração da honra passa por liberação do pecado.
Você precisa se arrepender desse distanciamento de Deus, dessa desobediência de Deus. Só que quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando de não fazer novamente, de não aceitar isso novamente. As pessoas às vezes falam assim: nossa, estou tão arrependido que eu fiz aquilo, mas na próxima esquina ele faz de novo. Então ele está arrependido? Sim ou não? Não está, porque o arrependimento, ele não pode ser simplesmente da boca para, tem que ser da boca para dentro. Arrependimento é aqui dentro. Ninguém viu, ninguém sabe. Imagina que de repente esse Acã pensasse o que ele estava fazendo e ele fosse até Josué, não deixasse nada acontecer. Ele falou: Josué, eu fiz uma coisa errada. O que você fez, Acã? Eu peguei a cunha de ouro, eu peguei a capa babilônica, eu peguei isso, está aqui, olha, me desculpa, eu passei do limite, eu tomei uma atitude errada. Ele indo ao líder dele e contando qual é a falha dele, no que é que ele está falhando, no que é que ele está desonrando a orientação. Se ele fizesse isso, provavelmente tudo teria terminado em paz, mas ele não fez. E aí é necessário que o líder tome uma atitude rígida. É que nem o pai sabe que o filho está fazendo coisa errada. Se ele ficar calado, o filho vai fazer o quê? O que você acha? Continuar fazendo aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E aí vai acontecer o quê? Daqui a pouco, se ele tinha um pequeno erro, ele vai ter um grande erro. E aí a coisa vai complicando. Então ele é obrigado a fazer o quê? Ir lá e corrigir. Às vezes ele dá uma bronca, às vezes dá uma palmada, às vezes dá um castigo, às vezes faz alguma coisa, ensina, orienta, faz as coisas voltarem, para que ele possa agora colocar uma nova direção para a vida dele, para que ele não se perca. E isso é importante a gente entender. Deus quer que você não se perca, que você entenda o que é honra, que a obediência está ligada à honra. O caminho é perfeito, o caminho de Deus para você é perfeito. Não existe razão para você ter medo, né? A Bíblia diz que luz e trevas não se combinam, não se misturam. Então peraí, eu preciso tirar tudo aquilo que é diferente. Eu preciso ser luz, eu preciso ser honrado, eu preciso ser obediente. Diz também: o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então peraí, se está tendo desobediência, está tendo desonra, está acontecendo o pecado. E se o pecado faz separação entre o homem e Deus, isso não pode ficar conosco. Eu preciso aprender a jogar fora. Diga: eu tenho que jogar fora. Tem que jogar fora, não tem jeito. Isso não deve andar com a sua vida. Apóstolo, mas agora eu já fiz. Tá bom, se arrepende. Jesus disse isso: filhinhos, não pecais, mas se pecardes, tendes o advogado, é Jesus Cristo, o justo. É você que tem que fazer isso. É você que tem que ver o que está errado. Porque se Acã tivesse visto que estava errado, ele teria se liberado do problema, né? Então, como desejaremos entrar na presença de Deus tentando esconder os nossos pecados? Se o pecado faz separação entre o homem e Deus, se tem pecado, eu tenho que fazer o que com ele? Jogar fora. Para quê? Para que eu possa ir para perto de Deus, para que eu possa estar com Deus. Diz que Deus está em todos os lugares e sabe o que? Todas as coisas. Então adianta eu fingir que nada aconteceu? Adianta Acã esconder embaixo da tenda dele? Está escondido? Está escondido para você, para mim, para Deus não está. E eu quero viver com Deus. Então peraí, a restituição disso é entender que Deus já sabe tudo que nós fazemos. Deus vê o nosso coração, vê a nossa vontade, vê como nós nos interessamos. Muitas vezes as pessoas tomam atitudes e eles pensam: ninguém viu, mas Deus está vendo. Então é hora de corrigir, né? Se não há arrependimento, não há remissão de pecados. A base da liberação dos pecados é o arrependimento. Sem ele, não há remissão. Ou seja, continua com você, continua distanciado de Deus, continua sentenciado a uma situação de liberdade para que o inimigo possa atacar a sua vida. Isso não pode ser deixado. Se amamos a Deus de todo o nosso coração, deveremos estar dispostos a corrigir o que for necessário para andar com Deus. Não é verdade? Eu preciso me liberar. Quando você casa, o marido e a esposa,
Os dois abrem mão de algumas coisas para que consigam se encontrar melhor, se entender melhor. Vai junto, participa, ocupa os espaços com os próprios objetivos, ou objetivos próximos pelo menos, coisas do tipo. Então nós precisamos entender, se amamos a Deus de todo o nosso coração, nós precisamos desejar estar com Ele, abrir mão daquilo que não é necessário. Lucas 9,62 fala assim, e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, todo mundo que está com Deus, que anda com Deus, ele usa aqui o termo, ninguém que lança a mão do arado, que está trabalhando ali, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Por quê? Se ele cochear em dois pensamentos, ele vai ser igual a onda do mar, que vai e vem, e nunca chega a lugar nenhum. Então ele precisa ter essa convicção, para viver essa realização. Então Josué e todo o povo de Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, suas tendas, e tudo quanto tinham, e levaram-no ao vale de Acor. E disse-lhe Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Josué estava dizendo para Acã: você agiu loucamente. Quando ele fala nos turbou, quer dizer, olha o que seu comportamento fez. Nós fomos para uma guerra, tivemos ali 30 e poucas pessoas feridas, voltamos, Deus se indignou conosco, suspendendo toda a promessa que tinha. Lembra do capítulo 1, Ele falava que assim como foi com Moisés, assim seria com ele, e deu para ele algumas determinações de obediência, de respeito, de honra, etc. E agora estava dizendo para ele: não dá, desse jeito não vai. Então peraí, ele fala assim: você agiu loucamente, satisfazendo o seu desejo próprio, e com isso nos distanciando da promessa de Deus. Veja que situação. Por isso haverá a correção que Deus determinou. Deus não falou naquela hora, essa é a correção. A correção já tinha sido declarada antes, que quem não obedecesse morreria. E ele, o que ele fez? Não obedeceu. Então qual deveria ser a ação? Morrer. Às vezes a gente fala: nossa, é muito pesado. Irmão, você sabe que a Bíblia fala para a gente não temer essa morte física, mas temer a segunda morte, essa espiritual. Porque se eu de repente morrer fisicamente, mas estiver em Deus, eu vou para o céu. Mas se eu morrer fisicamente sem estar em Deus, ou seja, aí eu posso ir para o inferno. Aí aquilo que é ruim pode se tornar eternamente ruim. E essa visão é a diferença que ele está dizendo aqui. Espera aí, vai obedecer a Deus ou não? Nos dias de hoje, eu volto a dizer, nós estamos no tempo da graça, não aconteceria isso, não aconteceria esse tipo de coisa. Porém, muita gente vive mal no seu próprio coração, não tem paz, outras coisas acontecem, não consegue ser obediente de jeito nenhum, é rebelde. E aí você fala: o que aconteceu? Por que essa pessoa é rebelde desse jeito? Ainda tem coisas lá dentro reservadas para que ela não obedeça, não tenha essa facilidade de aceitar o que deve ser feito, Talvez as pessoas digam: mas Josué foi duro demais com Acã. Mas na verdade Acã que traiu todos do acampamento, além de desonrar a Deus, porque ele foi quem gerou aquela derrota na cidade de Ai. Então, se a gente tivesse que ver quem foi pior, foi ele, porque ele poderia ter levado mais gente a morrer, e aí as coisas não se explicariam. Então, muitas vezes alguém pode falar: nossa, que atitude dura. Não, a atitude dura é da pessoa que não respeita a Deus e deixa os demais irmãos numa situação delicada, de honra, de respeito. A pessoa que leva tudo a sério e de repente é subjugada, é colocada como peso nas suas costas, tem que ficar clamando, orando. A igreja é muito assim, Às vezes tem gente fazendo coisa errada e tem um outro grupo que é o grupo de intercessão, que fica orando por gente que faz coisa errada, Mas faz por quê? Por que o pessoal ora? Ora por amor, pela misericórdia de Deus, para pedir que aquela pessoa seja
restaurada, que aquela morte espiritual seja trazida de volta. É amor isso daí, mas sofre, mas é amor. Somente após a liberação do pecado, Deus se compromete a restituir a promessa com José e todo o povo de Israel. Só depois que Acã morreu, a liberação do pecado, tomaram uma atitude, extirparam o pecado de lá. Aí Josué 8:1 fala assim: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te, sobe a Ai, aí é a cidade, né? Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. A restauração da honra passa pela liberação do pecado. Quando eles tiraram o pecado fora, Deus vem e diz o que para ele? Fica tranquilo. Linguagem de hoje, fica tranquilo, não tenha medo. Agora você vai voltar naquela cidade de Ai, vai vencer ela, vai derrotar ela. Só tem uma coisa, só uma coisa. Sabe os despojos? O ouro que tiver lá, a prata que tiver lá, os metais, os animais, tal, é de vocês. Não precisa se preocupar mais com o tesouro de Deus. Agora é de vocês. As primícias, foi colocado como honra a Deus. Mas agora as próximas guerras todas, são 30 e poucos reis, todos eles, vocês vão dividir entre vocês os ganhos. Aí o pessoal deve ter falado assim: caramba, como é que aquele cara mexeu naquilo? Se agora nós podemos pegar tudo que vier nosso, a gente pode dividir do jeito que a gente quiser. Deus não quer mais nada. Você acha que Deus queria o ouro e a prata? Não, Deus queria obediência. Deus queria que eles entendessem. É assim, ó, não pegue. Agora eu vou ver se vocês me amam mesmo. Porque depois Ele dá todo o resto para eles. Essa é a verdade. Deus não quer tirar nada seu quando Ele fala de dízimo, de primícia, quando Ele fala de tempo, quando Ele fala de horário de culto. Ele não quer roubar nada seu. Ele quer saber o quanto você é fiel a Ele e o quanto você é fiel à sua carne. O quanto você é um crente carnal e o quanto você é um crente espiritual. O quanto você fala daqui para fora e o quanto aqui dentro de você fala de verdade. Quem é você? O que está escondido aí dentro? Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu isso. Ah, mas eu aquilo. Volto a dizer, trapos de imundícia não vale nada. Por quê? Porque Ele sabe o que você faz e sabe como você pode melhorar ou piorar cada momento da sua vida. Ele está prontinho para pegar você no colo e carregar você no colo se precisar. Mas quando Ele encontrar alguém fiel, quando Ele encontrar alguém justo, aí Ele faz qualquer coisa. Aí Ele libera coisas maiores. Enquanto você não entende isso, vai ser que nem eles. Ganha uma tremenda guerra, perde a outra guerra. Ganha uma outra guerra, perde outra guerra. E vai ficar assim, ó. A sua vida vai ser assim. Mas por quê? Por causa do comportamento que não é condigno com a verdade que Deus coloca no seu coração. É o que eu falei, quando você é ignorante a orientação é uma coisa. Eu não sabia como é que eu ia fazer, mas hoje você conhece Deus, hoje você ouve falar de Deus, hoje você é ensinado na palavra de Deus, hoje você tem a sua própria Bíblia, hoje você sabe o que agrada o coração de Deus e o que não agrada. Então essa desculpa não vale mais. Por isso Jesus nos ensinou na Santa Ceia, e nós liberamos, a nossa vida do pecado para vivermos o quê? As promessas de Deus. Ele fala o que? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós sabemos avaliar nossa vida. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. O pecado em nós é a liberdade que o inimigo quer para te fazer, para usar ou para desonrar a Deus. O inimigo quer usar você para desonrar a Deus. Mas por quê? Porque quando ele consegue fazer isso, ele atinge diretamente Deus. E você não vale muita coisa, irmão, para o diabo, não vale mesmo. Ele, para atingir Deus, ele usa você. Por quê? Porque você é um querido de Deus. É que nem quando a gente fala, se alguém fala duro com a gente, ou ofende a gente, se for um cara que você nunca viu na vida, você fala, deixa de ser besta, vai embora. Mas se é alguém que você ama, como é que você fica?
Dói pra caramba, né, irmão? Dói muito. É a mesma coisa. Ele fala assim: aquele é cristão, aquele anda com Deus, aquele já falou que ama Deus. É esse que eu tenho que fazer ser rebelde. É esse que eu tenho que fazer desonrar a Deus, ter um comportamento, porque é esse que fere a Deus, porque Deus ama esse sujeito, porque Deus tem intimidade com esse sujeito. Porque o que você espera que ele vai fazer com você? O diabo não vai poder fazer nada contigo, nem um churrasquinho, não vale nada. Mas ele vai ferir a Deus. E Deus tem um amor por você tão grande, que toda vez que você se arrepende, sabe o que Ele faz? Te protege, te levanta, te guarda, te estabelece, coloca você de volta na vitória. Se você entender isso, você fala: não tem perigo, eu sei o caminho, eu vou andar perto de Deus, porque eu sei que Ele me guarda, Ele me protege, Ele me abençoa. Vou andar com Ele, eu quero essa vitória. Lembre-se, não honrar a Deus vai gerar desonra para as nossas próprias vidas, né? Quando eu coloquei para você, não honrar a Deus gera desonra, era isso. Eles tinham toda a honra, eles tinham uma promessa fantástica, e de repente eles vão e vencem aquela cidade de Jericó, saem de lá, né, todo poderoso, com tudo que podia. De repente, por nada, alguém mexe onde não devia, desobedece a orientação, ainda que fosse uma orientação tão pequena. Você acha verdade? Ia fazer diferença para Deus uma capa? Um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro? Quem é o dono do ouro e da prata? Mas ele queria olhar para eles e encontrar o que? Amor, obediência. Ele quer olhar para você e quer encontrar o que, irmão? Amor, obediência, honra, valorização. Quanto vale você ser cristão? Fala para a pessoa que está perto de você: quanto vale para você ser um cristão? Quanto vale para você ser chamado de filho de Deus? Quanto vale para você falar para você que você vai morar no céu, que você vai morar com Deus? Quanto vale isso? Vale mais do que um sorvete ali na esquina? Vale mais do que comprar um carro novo? Vale mais do que assistir um bom filme? Você percebe? Quem é Deus na sua vida, irmão? Às vezes as pessoas vêm para a igreja por hábito. A gente percebe, tem gente que costuma tanto vir na igreja, que ele vem, senta sempre na mesma cadeira, fica lá e tal, mas ele nem presta atenção quem ele é nesse negócio, quem ele é, sabe? Qual é a parte que cabe a ele? Ele foi chamado para ser o que? Filho. Filho tem direito à herança. Herança de Deus é toda a tua necessidade suprida, seu coração alegre, sua família abençoada, sua saúde restaurada. E começa os desejos seus serem para Ele especial. Isso precisa entrar em nós. Você precisa viver essa realização. Deus se alegra de te abençoar. Ele se alegra de te abençoar. Não é assim: eu tenho que abençoar o fulano. Não. A maior alegria dele é ver você bem. É que nem um pai. Imagina o pai quando vê o filho se formando. Uau! Ele põe aquele chapéuzinho quadrado lá, a beca, ele sai com o diploma lá embaixo do braço, e o pai fala: meu filho agora é engenheiro, né? Rubifa, minha filha é engenheira agora, olha, né? Aí você fica pensando das vezes que você sacrificou algumas coisas para poder fazer ele ser engenheiro, né? Você fala assim: pô, deixei ele comer aquele dia, peguei o dinheiro, comprei isso, fez aquilo e tal. Você fala assim: mas foi gostoso, é satisfatório. É Deus olhando para você e dizendo: filho amado, filho querido, filho abençoado, eu tenho o melhor para a tua vida, eu tenho o melhor para a tua família, eu tenho o melhor para a tua casa, eu tenho o melhor não só para hoje, mas para você, para os seus filhos, para os seus netos. Toda a sua geração será abençoada. É isso que Deus quer mostrar para você, querido. Quer colocar o melhor dele na sua vida. Por isso a gente tem que trocar essa situação, né? Não honrar a Deus gera desonra, então honrar a Deus gera honra. Então eu não quero a outra parte, eu quero essa, eu quero honrar a Deus, quero colocar Ele numa posição privilegiada na minha vida, quero abrir mão daquilo que é pecado para viver a glória. É tão interessante, né? Ontem eu liguei a televisão, estava passando tem uma senhora lá que ela cura as pessoas assim, quando a pessoa tem um tumor, um negócio,
cravo, espinha, né? E aquelas coisas, e ela vai lá e trata, e a pessoa fica curada. Ela parece ser oriental, né? E de repente chegou uma mocinha lá, e ela tinha colocado alargador nas 2 orelhas. Vocês assistiram isso ontem? Ninguém viu, só eu? Ah, caramba, que mundo eu estava, né? Acho que é Discovery, negócio assim, eu gosto daquelas porcarias. E aí de repente ela mostrou para a médica, né? E a médica olhou e falou: esse negócio vai ser complicado, mas eu vou te dar essa alegria. E aí ela foi e começou a medir. Aí ela fez a cirurgia, uniu o lóbulo, né? Embaixo, fez isso, e aí ficou direitinho como ia ficar a orelha dela, assim, né? Já tal. Aí você olha para aquilo, eu imagino Deus, a gente fazendo cara buraco na vida da gente, estragando tudo, e Ele olha de novo, fala: eu vou dar um jeito, eu vou melhorar essa situação. Eu vou pegar esse buraco que Ele fez, essa coisa horrível, porque ficou muito feio. O pessoal que põe aquela alargador, né, que chama, põe alargador, ele não percebe quando começa, mas depois de um tempo aquilo vai ficando um pedaço de carne caída, e quando a pessoa fica velha, fica 1000 vezes pior. É só olhar para mim, né? Vai vendo tudo que é pé de galinha, tudo que é coisa, vai ficar 1000 vezes pior. Se tinha um buraco aqui, vai ser um buraco caído, né? Vai ser um negócio assim horrível, cabe até o pneu do carro no lugar lá, né? Então, aí você fala assim: poxa, Deus olha para nós e fala assim: por que você deixa isso? Por que você deixa isso? Por que você foi lá e mentiu e roubou e entrou lá nas drogas, fez isso? Por quê? Mas vem cá, eu vou fazer uma cirurgia plástica em você, eu vou fechar todos os pecados, eu vou liberar a sua vida, eu vou prosperar a sua casa, eu vou trazer paz no seu coração, você vai ter um casamento agora restaurado, uma vida totalmente diferente. Eu achei engraçado porque a médica olhava e ria. Eu falei: ela está rindo do quê? Aí a bispa falou assim: toda vez que ela faz uma cirurgia, depois ela ri um monte e diz que fica muito feliz de ver o resultado. Aí eu fiquei imaginando, porque eu sou meio louco nesse negócio, eu fico imaginando Deus olhando para essas coisas, né? Ele olhando para os nossos pecados, nossos erros, nossos enganos, e dizendo assim: nossa, agora ficou bom. Sabe por quê? Lá na Bíblia está escrito assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer assim, por maior que seja o pecado, a graça ainda é maior que o pecado. Ela tampa tudo, ela cobre tudo, ela cura tudo, ela restaura tudo, não importa qual seja o pecado, não importa. Por isso que ele não fica assim: você roubou, você mentiu, você estuprou, não, ele fala: é pecado? Eu tenho o que cura, eu tenho uma unção que cura o pecado. E aí Ele quer que você esteja aberto para ser curado. Ele quer que você aprenda a honrar para ser honrado. Então hoje eu quero profetizar na sua vida, que a sua vida hoje começa um novo tempo. O tempo que era tristeza vai ser trocado em alegria. O tempo que era de medo, de dúvida, vai ser agora de realização, de poder e de vitória. Aonde havia pobreza, falta de dinheiro, de prosperidade, o Senhor vai colocar prosperidade na sua vida, para você bendizer o nome dEle. Sabe, o seu sentimental vai ser 100% restaurado. Você vai achar amigos de verdade. Chega de amigo falso, de pessoas que só ficam perto da gente para tirar proveito. Agora viram as pessoas que vão te amar de verdade, vão te ajudar, vão te apoiar, não vão roubar o que é seu, nem tirar o que é seu, mas vão acrescentar na sua vida. Você não vai precisar mentir mais, agora é só verdade.